Olá, querido. Olá, querida. Desde já, Deus te abençoe poderosamente em o nome do Senhor Jesus, ok? Louvado e engrandecido seja o Senhor nosso Deus, que mais uma vez está aí, olha, nos proporcionando mais uma oportunidade de estarmos reunidos para darmos continuidade a esse propósito de oração perseverante. Então, desde já, quero convidar a todos vocês para estarem ligadinhos até o final desta programação, porque eu tenho a certeza, tem muitas bênçãos da parte de Deus para a sua vida. Compreendeu? Então, portanto, fiquem ligadinhos aí. Não desista também de o propósito de oração que você colocou no seu coração. Não desista não, tá? Esse propósito diante de Deus aí, porque eu tenho a certeza que não tem sido em vão as nossas orações. E como as pessoas têm o costume de dizer, oração nunca é demais. Não é verdade, querido? Querida? Pois bem, também quero te pedir aí, gentilmente, que você possa compartilhar essa programação com outras pessoas, como também você pode deixar o seu like e também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, apertando também o sininho de notificações, porque eu tenho a certeza que vai ser bênção para a tua vida. E é claro, se você desejar fazer algum tipo de comentário aí também na área de comentários, pode fazer comentários, pode também colocar nomes para a oração, tá? E nós estaremos fazendo aqui, lendo os nomes na próxima programação, tá? Orando por essas pessoas. Então, portanto, dá essa força a esse canal aí, porque eu entendo que você fazendo tudo isso que eu falei aí, te pedi aí, você vai estar me ajudando na divulgação desse canal. E é claro, de uma certa forma também você vai estar ajudando no crescimento do reino de Deus. Porque nesta programação, a gente fala também aqui a respeito da palavra de Deus, como também ajudamos muitas pessoas através das nossas orações. Ok, querido? Ok, querida? Então faça isso aí, porque eu tenho a certeza que Deus vai te honrar muito, em nome do Senhor Jesus, ok? Vamos lá, sem mais delongas, tem um texto aqui da palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8 em diante, que diz assim, olha: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha aí, querido, querida, presta bem atenção nessa palavra que tem bênção de Deus para a tua vida através dela, tá? Assim é a fé. A Bíblia diz lá em Hebreus 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Aqui a prova viva disso é que Abraão, ele recebeu um chamado da parte de Deus e o detalhe, ele obedeceu, tá? Aquele chamado que ele recebeu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Olha só, ele ia para um lugar e ele não sabia aonde era esse lugar, né? Aonde ele ia receber por herança, diz a palavra de Deus. Aí também está escrito, ele saiu sem saber para onde ia. Isso aqui é a fé, tá? Se você tem fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi ali transmitida para Abraão, através desse chamado, tá? Então Abraão acreditou na palavra de Deus, mesmo que aos olhos dele não tinha uma lógica humana assim na realidade, né? Como é que eu vou sair da casa dos meus pais? Começa por aí. Que o pai de Abraão, Terá, ele era um homem rico, tá entendendo o que eu estou dizendo? Consequentemente, Abraão também era rico, porque era herdeiro. Olha só que situação. Então ele vivia de uma certa forma, Abraão,
caso era Abrão, né? Antes, depois se tornou Abraão. Então Abrão, ele vivia uma vida boa, não era uma qualquer vida não que ele vivia. Compreendeu o que eu estou dizendo? Mas aí um dia Deus se revelou para ele e fez um chamado, deu um chamado a ele, cuja qual ele obedeceu, indo para uma terra aonde nem mesmo ele conhecia. Mas Deus havia prometido que nessa terra onde Deus iria levá-lo, iria dar a ele, Abraão, e toda a sua descendência. Olha só que maravilha. E Abraão acreditou, tá? Ele não duvidou em nenhum momento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então isso é a fé. Os teus olhos naturais não conseguem enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Mas você crê que Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. Nós não sabemos como e quando isso vai acontecer. Mas temos que ter a certeza no nosso coração que já está acontecendo em nome do Senhor Jesus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Abraão, ele confiou tanto em Deus que quando Deus lhe disse, né, para ele deixar sua pátria e fosse para longe, para uma terra que ele prometera, né, dar para Abraão, Abraão obedeceu e ponto final. E ele foi embora, pegou as coisas dele, pegou a família dele, tá? E foi embora, sem saber ao menos para onde ele iria. Isso é fé, é ter a certeza quando Deus fala com você. Como, por exemplo, Deus pode estar falando com você agora através dessa palavra. Como, de repente, alguma pessoa, vaso de Deus, escolhido por Deus, te trouxe uma palavra revelada da parte de Deus, né? No caso é uma profecia, compreende? De repente foi através de um louvor, de repente foi através de sonhos, de repente foi através de uma visão, porque Deus, ele age dessas maneiras também. Você compreende, querido? Então nós não pode dizer, não, Deus, ele só vai falar com a gente dessa maneira aqui. Aí a gente, é a mesma coisa dizer que nós estamos colocando Deus dentro de uma caixinha, né? E Deus só tem que agir daquela maneira ali. E não é bem assim, porque muitas das vezes Deus, ele quebrou regras, tá? E quando eu digo quebrou regras, no sentido de que, para mostrar que ele é o Deus soberano. Por exemplo, a lei falava a respeito dos sábados para os judeus, que devia guardar os sábados. Mas Jesus, por muitas vezes, ele curou no sábado. Os discípulos estavam lá colhendo milhos, era dia de sábado. E Jesus deixou bem claro, né? Eu sou o Senhor do sábado, quer dizer. Então havia uma regra, mas ele veio e mostrou, né? Olha só, não fico preso dentro de uma caixinha conforme vocês falam, não. De vez em quando eu faço as minhas exceções, tá, querido? Tá bom, querida? Então, aí presta bem atenção, né? Então, que mesmo que depois Abraão, ele havia chegado, né, à terra prometida por Deus, ele ali morou naquele lugar por algum tempo, como um simples hóspede, né? No caso, quando visita a casa de alguém, tá? E Deus já havia dito para ele, ó, essa terra que você está aí, ó, como hóspede aí, né? Como estrangeiro, como passageiro, não importa como você quiser entender, essa terra aí é que eu vou te dar. Olha só o que Deus está te falando. Sabe o que Deus está me revelando para falar para você? É isso aqui, ó. Às vezes você está num lugar que é bênção de Deus para a sua vida. E você está murmurando, você está reclamando. Você está morando numa casa onde muitas pessoas queriam ter a oportunidade de estar morando. Você sabia disso? Mesmo que você diz assim, pastor, mas eu moro de aluguel. Mas tem muitas pessoas que não têm a condição de pagar o aluguel que você está pagando agora. Compreende? E às vezes você for visitar a casa dessas pessoas, você vai ver ali que realmente, né? Você perto daquelas pessoas, você tá vivendo muitas coisas boas dentro do seu lar. Nunca está satisfeito com nada onde mora. Nunca está satisfeito com o local de trabalho, onde você trabalha, produz ali e traz o sustento para a tua casa, para a tua família. Nunca está satisfeito. Está sempre reclamando do patrão, do chefe, do encarregado. Fica sempre pensando em sair, abandonar o barco.
E às vezes quer sair sem ter nada em vista. Isso que é pior, né? Isso que é pior, porque quando sai já para começar em outro, até que ganha melhor, ainda até compreendo, mas agora sair para ficar de braços cruzados, para ficar de pernas pro ar em casa, passando necessidade, você está entendendo? Isso aí que não convém. Então, às vezes a pessoa ela tem um comércio, ela está reclamando do comércio dela, tem uma empresa. Olha só, eu não entendo, querida, tá? Porque Deus tem colocado você nessa terra, porque Deus tem um propósito para realizar através da sua vida nesse lugar que Deus te colocou. Seja lugar para você morar, para você trabalhar, não importa, tá bom? Deus quer que você faça a diferença. Deus quer que você confie nele de todo o seu coração, que a sua vida está nas mãos dele. Ele não perdeu o controle da sua vida, conforme talvez alguns aí estão pensando nisso aí, tá? Porque Deus é fiel para cumprir as promessas dele em nossa vida. Se houve uma promessa da parte de Deus, Deus usando alguma pessoa, como eu falei, ou você meditando na própria palavra, na própria Bíblia Sagrada, através de louvor, através de uma revelação, não importa como. Se houve uma promessa da parte de Deus, e quando você recebeu essa palavra profética, essa promessa, testificou com o seu espírito, você entendeu que era Deus falando, então você tem que ficar firme, confiando que as promessas de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, porque ela nunca falha, ainda mais se foi Deus de fato que falou com você, que te prometeu, compreende? Ah, pastor, mas será que foi Deus mesmo? Você é que tem que saber, como eu falei, né? Se testificou dentro de você, porque outrora, né, Deus já havia falado ao seu coração a respeito de alguma promessa para a tua vida. Aí de repente você está lendo a Bíblia, ouvindo louvor, ou Deus usa alguém para falar a mesma coisa que Deus falou no interior do seu coração aí. É o Espírito Santo confirmando com o teu espírito que essa promessa de fato é de Deus e vai se cumprir na sua vida, compreende, querida? E o detalhe, né? Abraão fez isso porque ele estava esperando confiadamente que Deus o levaria, né, para um forte, né, no caso, de uma cidade celestial, cujo arquiteto e construtor é Deus. Diz aí o versículo 10, está escrito aí no versículo 10, tá? Ou seja, Abraão pensava assim, olha, eu vou chegar nesse lugar onde Deus quer me levar, né? E eu vou colocar no lado humano da palavra, eu nem vou colocar no lado celestial, espiritual ainda não, tá? No lado humano da palavra. Deus te leva aí, onde Deus te colocou, ó. Tá aí nessa casa, tá aí nesse local de trabalho, tá vendo aí? Foi Deus que te colocou aí, tá? Então você agora tem que esperar uma promessa maior do que essa para tua vida. E tem uma promessa maior do que essa para minha vida, pastor? Tem? Não foi isso que Jesus nos garantiu? A maior promessa para a nossa vida é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus, é a salvação da nossa alma. Então Abraão, tá? Quando ele foi para esse lugar, ele também estava ali confiadamente ali, compreende? Aí, olha só o versículo 10, vou ler para você entender aí direitinho, olha só. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artifício e construtor é Deus. Ou seja, Abraão, ele queria algo maior do que aquela terra ali onde Deus iria colocá-lo, ia dar para a descendência dele, que era a terra que manava leite e mel, era a terra de Canaã. Deus levou antes ali Abraão para habitar naquela terra por algum tempo, Isaac e Jacó, tá? E mais depois lá o povo foi para o Egito através de José. Olha só, passou 430 anos no cativeiro lá como escravos. Depois foi levantado Moisés para livrar o povo, tá? Aí depois caminharam 40 anos pelo deserto. E depois então, através de Josué, é que eles foram entrar na terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. A terra que Deus prometeu a Abraão, cuja qual aqui nós estamos lendo aí, que Abraão já havia outrora habitado por algum tempo ali naquela terra. Olha como Deus faz as coisas. Deus foi lá, levou Abraão, mostrou para ele, olha, a tua descendência vai habitar aqui nessa terra, pode ter certeza disso. Irmão, passou muito tempo.
Só de Egito, aprisionado no Egito, foram 430 anos. Então, para você ver que levou tempo, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus para Abraão e a sua descendência se cumpriu. É o que eu estou falando para você. A palavra de Deus se cumpre na vida daquele que crê. Você crê? Então nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pai amado, a Deus querido, em nome de Jesus, é desse jeito aí, de uma maneira bem simples, mas tentando explicar de uma maneira bem, meu Deus, fácil, para que essa pessoa possa entender que aquilo que o Senhor prometeu a ela, o Senhor é fiel e é justo para conceder a ela essas promessas. Mas agora também nós tomamos posse de tudo isso pela fé, porque Abraão, ele obedeceu e pela fé ele foi viver numa terra onde ele nem conhecia e habitou ali por algum tempo. Mas lá na frente, depois, toda a nação que o Senhor Deus ele formou para a glória dele, então aquele povo passou a habitar naquela região. E essa região até os dias de hoje, lá em Israel, Jerusalém. Meu Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, que essa pessoa entenda isso. Que ela obedeça a tua palavra, que ela tenha certeza que tudo aquilo que ela tem ouvido a respeito de promessas para ela, que vem da parte do Senhor, que tem sido confirmado ao coração dela, testificado com o espírito dela, que ela venha ter a certeza que vai se concretizar, vai se realizar. Mesmo que essa pessoa pareça que está tardia esta promessa, não estou falando apenas da vinda do Senhor, mas eu estou falando também, meu Deus, a respeito dela conquistar algo aqui nessa vida. Abraão, meu Deus, ele chegou naquela terra, mas também o desejo maior no coração dele era aquela terra que foi feita, meu Deus, não através da mão de homens, mas pelo próprio arquiteto, que era pelo próprio Deus. Isso aqui nos leva a estar apontando para o reino de Deus, para a salvação em Jesus Cristo. Então que essa pessoa entenda assim, que duas vitórias, duas promessas tem para ela. Ela tomar posse das bênçãos aqui nessa vida enquanto ela viver, e ela entender que ela está no lugar aonde o Senhor permitiu que ela estivesse de fato, para que ali ela pudesse crescer e dar frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Meu Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, e que essa pessoa então ela possa, além de tomar posse das vitórias e das bênçãos enquanto aqui ela viver neste mundo, ela possa ter a certeza que a maior bênção, vitória e conquista que ela possa receber da parte do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, visita essa pessoa assim, quebranta o coração dela para essas palavras, meu Deus, e que através dessa oração ela seja inclusive curada de uma enfermidade, de uma doença, liberta de um vício, abençoada no casamento, na família dela, meu Deus, onde quer que ela se encontre, como eu sempre falo aqui nas minhas orações, talvez pessoas que estão em casa, estão no local de trabalho, no hospital, nos presídios, cadeias, de repente estão lá me ouvindo, conseguiu ter acesso, estão lá me ouvindo nesse instante, ó Deus, mas na realidade, essas pessoas estão ouvindo a voz do Senhor, porque nós estamos pregando a tua palavra. É como eu disse e repito, de uma maneira bem simples, de bem fácil entendimento para essa pessoa, Senhor. É claro que o contexto contém muito algo maior e melhor para todos nós, mas nós temos tempo, ó Deus, para esta programação. Meu Deus, por isso eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus, dá entendimento a essa pessoa. Se revela para ela como um Deus que cura, salva, liberta, que batiza com o Espírito Santo. Mostra para ela que tu és o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser através do Senhor. Que ela se quebrante, ó Deus, porque a tua palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meu Deus, por isso que ela tem que lançar sobre o Senhor toda a ansiedade dela, porque o Senhor tem cuidado dela. Às vezes ela pensa que está sozinha nessa situação que ela está enfrentando, mas ela não consegue entender que o Senhor está na realidade agindo em favor dela e de uma maneira grandiosa, poderosa. Por isso, ó Deus, abre os olhos espirituais dela, como o Senhor abriu os olhos daquele jovem que estava ali com Eliseu, quando havia ali um grande exército de inimigos tentando pegar Eliseu, e aquele jovem desesperado
chamou Eliseu, e Eliseu falou: não fica desesperado não, porque maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles lá fora. Senhor, abre os olhos para que ele veja. Então os olhos daquele jovem foram abertos, os olhos espirituais, e eles pôde ver ao redor deles um grande exército celestial, aleluia, para protegê-los e livrá-los. É o que essa pessoa tem que entender, meu Pai. Maior é o Senhor que está com ela. Por maior que seja o problema que ela enfrenta, as lutas, as decepções, as difamações que ela está passando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ajudar essa pessoa a se colocar de pé. A tua palavra ensina que o teu justo poderá cair 7 vezes, mas não ficará prostrado, diz o Senhor. O Senhor levanta, se houver arrependimento sincero. Meu Deus, e às vezes a pessoa, ela de fato, ela cai, e ao invés de ter pessoas, irmãos, irmãs na fé, para estender a mão e ajudar a se levantar, acaba muitas das vezes tentando destruir e acabar de vez com a vida dessa pessoa. Olha só como é que está o mundo hoje em dia, meu Pai. E o pior, pessoas às vezes dentro da própria igreja vivem fazendo essas coisas. Mas está tudo em tuas mãos, porque cada um de nós, meu Deus, iremos dar conta da nossa própria vida, dos nossos atos diante do Senhor naquele grandioso dia. Meu Deus, em nome de Jesus, por isso nós te pedimos, nos ensina a cuidar do nosso coração, da nossa própria vida. Possamos aprender a confiar mais na tua palavra e na força do teu poder. Meu Deus, e pela fé possamos tomar posse daquilo que nós desejamos, principalmente daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu não sei quais são as promessas que o Senhor tem feito a essa pessoa, eu não sei de que forma o Senhor tem falado ao coração dela, mas o importante é nós crermos que o Senhor, meu Deus, é poderoso para realizar em nossas vidas muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nesse instante, repreende o olho grande, a inveja, a obra maligna. Faz cair por terra, meu Deus, as setas inflamáveis do inimigo. Meu Deus, despedaça agora esse laço do passarinheiro, faz cair por terra essas barreiras. Tira as escamas dos olhos, as vendas espirituais que estavam também cegando essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, mova as tuas mãos poderosas, Senhor. E em nome de Jesus, nós damos uma ordem a toda força contrária, todo espírito maligno. Em nome de Jesus, sai agora. Bata em retirada dessas vidas, da família, do casamento, da saúde, da vida espiritual dessa pessoa, da vida financeira dela. Sai agora, em nome de Jesus. Meu Deus, e continua operando, Senhor, através dessa programação diária. Meu Deus, todos os dias a partir das 8 horas da noite aqui reunidos, nesse mesmo propósito de oração firmes, confiando, ó Pai, que o Senhor está realizando coisas grandes na vida de todos aqueles que creem e têm sido perseverantes. Desde agora e para sempre. Amém e glória a Deus. Amém, querido? Amém, querida? Tá aí, ó. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é bom em todo tempo Deus é bom, tá? Creia nesta palavra, tá bom? Você pode tomar posse pela fé das bênçãos de Deus aqui em vida, mas você sabe que a bênção maior que Deus quer te dar, e é pela fé também que alcança, né? No caso, é a salvação eterna, a vida eterna, porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, né? Pela fé em Jesus, você pode também, pela graça principalmente, claro, alcançar a salvação, a vida eterna, tá ok? Então põe isso no teu coração e você seja abençoado poderosamente em nome de Jesus, tá? Amanhã, às 8 horas da noite, se Deus permitir, estaremos de volta, tá ok? E não deixa aí de compartilhar, não deixe de apertar o sininho de notificações, aí também se inscrevendo no canal, deixando o seu like também, algum comentário, seja positivo ou negativo, não tem problema não. O importante é você estar participando aí e também colocando a sua opinião. É um direito seu também, tá ok, querido? Desde que seja tudo com respeito, né? Acima de qualquer coisa tem que haver respeito, tá bom? Mas pode participar também conosco aí. Um abraço para todos vocês, um beijo no coração, tá? E lembre-se, prepara-te, Jesus Cristo está voltando.